Boa tarde, galera. Estamos aqui hoje para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre hardware e software. Novamente uma aula teórica e dessa vez uma aula que eu acho muito importante e gosto muito. Eu tenho certeza que essa aula vai ajudar muito vocês, até na parte de quando vocês quiserem comprar aí um computador, um notebook, isso vai ajudar muito vocês. Bom, aqui eu separei os tópicos, né, do que a gente vai estudar, que vai ser o que é hardware e software, exemplos de hardware e software, funcionalidades do hardware e no caso aqui eu coloquei funcionalidades do software, mas vai ser mais sobre os sistemas operacionais, né? Vamos lá, o que é hardware? Hardware é todo componente físico interno ou externo do seu celular ou computador. Ou seja, é todas as peças que compõem o seu computador ou seu celular. A gente vai estudar cada uma delas já já, mas isso aqui foi só uma definição básica, né? Para vocês saberem como definir hardware. E software. Software é todo programa ou aplicativo que está rodando no seu computador ou celular. Então, o WhatsApp é um software, é, o LibreOffice, Pacote Office, Word, tudo essas coisas são softwares. Aqui eu coloquei como exemplo de hardware. Aqui a gente tem o computador, né? E aqui a gente tem os hardware dele. Bom, a gente tem a fonte de energia, driver de DVD e CD, placa-mãe, processador, memória, placa de vídeo, placa de som, disco rígido, leitor interno e aqui os hardwares externos do computador, que é um monitor, mouse, teclado, uma caixa de som. Sobre os softwares, né? Aqui tá vários programas, como exemplo de software. Tem aqui o Mozilla Firefox, o Torrent, o Adobe, Skype, Google Chrome e vários outros aqui. Como é feito, né, os softwares? Eu coloquei aqui essa imagem de uns códigos, né? Peguei uma imagem de código aleatório na net porque os softwares são feitos dessa forma. Eles são feitos através de programação. A programação ela é feita em códigos. E aí você tem várias linguagens. Por exemplo, você tem Java, você tem Python, você tem C, você tem C++, você tem inúmeras outras linguagens de programação. E essas linguagens são feitas para desenvolver os softwares. Inclusive é o que eu estudo na faculdade. E aí, basicamente, as pessoas que querem se tornar um desenvolvedor vai escolher a área que ela quer atuar. Por exemplo, alguns vai querer desenvolver para Android, outros vão querer desenvolver para iOS, outros vão querer trabalhar criando a parte de trás, que também tem outra coisa. O software, na parte da programação, né, a gente costuma ter back-end e front-end. Back-end é quem trabalha por trás do software, ou seja, quem vai trabalhar fazendo aquele software funcionar. Vamos citar aqui, por exemplo, eu quero criar um sistema para a empresa. Esse sistema tem que calcular a hora que o pessoal bate ponto, calcular os serviços que estão sendo feitos, calcular os gastos e tudo aquilo que uma empresa tem que ter. A pessoa que trabalha como programador desse sistema na parte back-end, ele vai ficar responsável em fazer tudo isso funcionar. Ou seja, ele vai ficar responsável por fazer, né, o sistema ter todo isso, né, conseguir é, fornecer todos os tipos de ferramentas e informações para as pessoas através desses sistemas. Já a pessoa que trabalha na parte front-end, ela vai fazer a parte visual do sistema, ou seja, aquilo que você está vendo na tela, para quando você for mexer no sistema, né, tá tudo bonitinho ali, tudo funcionando bonitinho, né, você vendo os botões onde você tem que clicar, os campos onde você tem que preencher. Então, basicamente é isso. O back-end trabalha na parte assim das funcionalidades e o front-end na parte ali que você vê, né, na parte mais visual do sistema. E também tem os programadores full stack, que é quem faz os dois, ou seja, o cara consegue, né, trabalhar tanto na parte de trás do programa, né, onde a gente não vê, basicamente, que a gente não vê esses códigos aqui funcionando, e também tanto na parte visual. No caso, né, esses códigos eles são necessários, basicamente você dá instruções para o computador do que ele tem que fazer, porque o computador ele não sabe, basicamente. Por exemplo, quando você digita teclado, seu teclado, você vê o A aparecendo na tela, só que o computador ele não sabe o que você fez, porque o computador ele só reconhece binário, ou seja, ele reconhece um monte de 0 e 1. E através desses monte de 0 e 1 é formado
as letras do teclado e tudo. Basicamente tudo ali que você vê é um monte de zero em um sendo formado. Aí no caso da programação a gente usa esses códigos para dar instrução para o computador, né? E tipo, como ele tem que se comportar quando esse software estiver funcionando. Então basicamente isso é a programação. Você escreve esses códigos e tipo basicamente para fazer o que você quer, entendeu? Para quando o computador executar o programa, ele faça o que você quer. Bom, agora a gente já entra na parte de hardware e eu começo aqui com a fonte. Para que serve a fonte no computador? Basicamente a fonte é a parte que você vai ligar na tomada. No caso, ela vai dentro do computador, né? E ela vai ter é, a parte que vai ficar ligada à placa-mãe e a parte que vai na tomada, né? Para o seu computador ligar. A fonte, ela fornece energia para o computador. O computador, dependendo das peças, ele vai ocupar um tanto de energia. Aí, basicamente, então, você nunca pode montar um computador, tipo lá, vou pegar um monte de peça cara, vou montar um computador potente e colocar uma fonte fraca, porque a fonte não vai conseguir sustentar o tanto de energia que esse computador gasta. Então, essa é uma das funções da fonte, ela vai sustentar, né, a energia ali do computador. Fora que também se acontecer alguma coisa, né, sei lá, que for queimar o seu computador, geralmente queima a fonte, né? Ela tem essa função também. Ela protege a sua placa-mãe, porque se queimar a placa-mãe, ferrou. Então essa é a função da fonte. E aí, basicamente, né, quando você for comprar, você tem que ver se essa fonte ela vai ser suficiente para alimentar, né, a energia que o seu computador vai precisar para funcionar. Bom, aqui a gente tem a parte mais importante do computador, que é a placa-mãe. Basicamente, todos os hardwares, eles são ligados na placa-mãe, seja diretamente ou indiretamente. Ou seja, tem uns que vai ser colocado aqui. Por exemplo, slot de memória RAM, você pega e coloca aqui, você coloca o processador. Então, tipo, vários hardware você vai ligar direto na placa-mãe. Outros não vão estar ligados diretamente, mas vão estar ligados por fio. Ou seja, vai ter um fio ligado lá, né, no hardware, e esse fio vai estar ligado à placa-mãe. Então, basicamente assim, a placa-mãe, o nome já fala, né? Ela é a mãe do seu computador, ela faz com que tudo funcione. E a mesma coisa que eu falei para a fonte vale para a placa-mãe. Tem muito, tipo assim, você não pode, eu vou pegar meu computador aqui e vou colocar 32 GB de RAM. A sua placa-mãe, ela tem que suportar isso. Mesma coisa do processador. Eu vou colocar, sei lá, um novo processador que lançou, um i9 de 11ª geração. A sua placa-mãe, ela tem que suportar esse processador e ser compatível, né? E a mesma coisa vale para a placa de vídeo e tudo que é ligado nela. A sua placa-mãe, ela tem que ser compatível com as peças que você vai querer colocar nela. Então, por exemplo, se eu quero montar um computador gamer, eu tenho que ter uma placa mãe que suporta as peças que eu quero colocar. No caso, até essa aqui, né, uma placa mãe gamer. Pode ver que ela é toda detalhada, né? Geralmente as placas mãe mais simples, ela é toda verde aqui no fundo. Essa aqui da Asus é toda preta com vermelha detalhada. E é uma placa mãe gamer, né? Bom, aí a gente chega aqui nos processadores. Eu coloquei esses dois para exemplificar, mas também tem outras marcas. Porém, geralmente no mercado, principalmente aqui no Brasil, você só vai encontrar computador sendo vendido com esses dois. Tem outros processadores, inclusive você pode comprar até fora do Brasil, mas esses dois aqui é os que a gente mais vê e eu considero, né, os melhores, só que eles também são mais caros. A gente tem o Intel, né? Intel, aqui é um Intel Core 9 e a gente tem o AMD Ryzen Pro, né? A AMD também produz vários processadores. É, o AMD estourou ultimamente, muita gente tá comprando esse processador quando vai montar um PC. Eu acho que ele é até mais barato que o da Intel. E muitos notebooks e computadores estão vindo com ele. E o da Intel, né, que é o que geralmente todo mundo usava antigamente, ainda é muito famoso. E como assim, tipo, como que você vai saber qual processador é melhor? Eu vejo muita gente cometendo o erro de o seguinte, o cara vê aqui, por exemplo, vamos supor aqui, Core 5, vamos supor que você quer um Core 5. Aí ele pega um Core 3, olha, e vê o Core 5, ele fala, esse aqui é melhor, porque esse aqui é Core 5 e aquele é Core 3. Só que não é bem assim que funciona.
Por quê? A gente vai ter lá, né, Core 3, Core 5, Core 7, Core 9, aí a gente também tem Intel Celeron e Intel Pentium, que geralmente são bem inferiores, né, são para computadores ali bem mais baratinho mesmo, principalmente uns notebooks, assim, bem basiquinho, vem com esses processadores mais fracos. Mas a linha Core, né, é uma linha já um pouquinho melhor. Só que aí a gente vai ter a geração do processador. A Intel tem isso de geração. Como que eu vou saber qual que é a geração? Nessa parte aqui não dá pra ver, mas, por exemplo, se eu virar, né, o processador pro outro lado, ele vai ter um número. Por exemplo, Core i9, aí aqui vai ter dois números, geralmente, né? Vamos supor 3000. Se tiver, por exemplo, um 30, você pega o primeiro número, ele vai ser a geração. O primeiro número do 30 é o 3, ou seja, vai ser um i9 de terceira geração. Se tiver um 11 como primeiro número, vai ser um i9 de 11ª geração, que é a última geração aí da Intel. Se tiver um 10, vai ser 10ª geração. Se tiver um 4, né, o primeiro número vai ser um Intel de quarta geração. Tipo, a última geração, né, é a nona. E isso influencia. Às vezes, por exemplo, um i5 de quinta geração ele acaba sendo melhor que um i7 de segunda geração, porque apesar dele ser um Core 5 e o outro ser um Core 7, ele é de uma geração mais atual, então ele acaba sendo melhor. Outra coisa é os núcleos e a frequência que o processador trabalha. Alguns processadores, né, são, por exemplo, dual core, que já é bem simples, que significa que tem dois núcleos de processamento, ou seja, o seu processador vai dividir ali as funções que ele tem que processar em dois núcleos. Aí tem quad-core, basicamente, que daí vai ser dividido em 4 núcleos. E tem os mais potentes, né, atualmente, acredito eu, que sejam os octa-core, que daí serão processadores que têm 8 núcleos de processamento. Então, tudo isso influencia no desempenho, né? Nesse caso aqui de octa-core de octa-core, né, que é os quantidade de núcleos, o AMD Ryzen também tem. Ele também tem esses núcleos, né? E também tem a frequência. Você pode ver lá, né, no seu painel de controle, às vezes o seu processador trabalha a 2 GHz, a 3.5 GHz. Quanto mais alto também for o GHz, né, é melhor. Vale lembrar que o processador ele também esquenta muito, né? Principalmente os processadores mais potentes. Vamos supor, você está jogando um jogo muito pesado e você tem um processador mais potente. Cara, o computador vai esquentar muito. Então, uma coisa muito importante são os cooler, que são aqueles ventiladorzinhos do computador. Você tem que comprar um cooler bom, né? Para resfriar muito bem o seu processador. Em caso de notebook, né, também tem um cooler no processador e você também passa ali uma pasta térmica, né? No computador também você passa, que é uma pastinha que você passa, né, para ela dar uma resfriada no computador. É muito importante também para não ter problema do computador ficar superaquecido, né? E isso acontece muito em alguns notebooks. Tem notebook que é muito potente e o sistema de refrigeração dele não é tão bom. Aí você vê o notebook tá esquentando muito lá, quase pegando fogo. Isso é modo de falar, tá? Não que vai começar a pegar fogo. Bom, e aqui a gente tem a memória RAM. O que é a memória RAM, né? O que faz a memória RAM do computador? A memória RAM, tanto do computador, isso também vale para celular, tá? Ela é responsável por reservar na memória aquilo que as coisas que você tem aberta aí no seu computador está utilizando. Vou dar um exemplo. Eu abri o Photoshop. Para o Photoshop funcionar, ele tem que armazenar algumas coisas. Por exemplo, na memória, que no caso é na memória RAM. Ele tem que armazenar onde vai estar as ferramentas e essas coisas. Ele tem que reservar um espaço ali para você estar utilizando tal coisa. Eles reservam esse espaço na memória RAM. Então vamos supor, eu tenho 8 GB de RAM. Eu fui abrir meu Photoshop. Ele vai reservar uma parte dessa memória RAM para ele utilizar, entendeu? Ele vai pegar e separar. É que nem você chega, vamos supor, a gente tem aqui um pedaço de terra e tá dividido para 10 pessoas. Aí uma pessoa chega e fala, ó, eu daqui até aqui é meu, eu preciso disso aqui para o que eu quero plantar aqui. Basicamente é isso que os programas fazem dentro da memória RAM. Então, se você pega e começa a abrir vários programas pesados e você só tem, por exemplo, 8 GB de RAM, seu PC vai travar. Por que ele vai travar? Porque os programas vão começar a reservar
memória RAM que eles precisam. Chega uma hora a sua memória RAM vai acabar, né? Tipo, os programas vai estar usando mais de 8 GB de RAM e você não vai ter memória RAM ali para fornecer para eles e o computador vai travar. Então, geralmente, você ter muita memória RAM te ajuda. Mas também não é assim, quando, eu vou colocar aqui 64 GB de RAM. Às vezes você não precisa de tudo isso, porque vai depender do tanto de coisa que você quer ter aberta ali e o quanto de RAM esses softwares estão consumindo. Aqui, por exemplo, eu deixei dois tipos de memória RAM, né? Tem aqui uma memória RAM mais simplesinha, que são essas verdinhas com os chipzinho preto, e tem essa outra memória RAM aqui, que é uma memória RAM gamer, né? Pode ver que ela tem uma capinha. Desculpa, uma vontade de tossir aqui. Tem essa memória RAM que tem essa capinha. E ela é assim, tá? Por dentro, só que geralmente ela é preta, né? Ela é de outra cor. E tem essa capinha protetora. Tem essas luzinhas pra ficar mais bonito. Tem o nome da marca, né? Que é da Kingston, né? Aí tem esse modelo HyperX. Outra coisa importante de falar dessas memórias é isso aqui, ó. Pode ver que tá escrito aqui no cantinho DDR4. Basicamente assim, as primeiras memórias RAMs, elas foram no formato DDR1, ou seja, o formato que ela era feita era diferente e era para notebook e computador mais antigo. Aí depois surgiram as DDR2, que já era uma tecnologia mais avançada, aí o formato também era diferente. Depois surgiu a DDR3 e agora tem a DDR4 e se eu não me engano já lançou, se eu não me engano não, eu não sei se lançou ou já lançou, se lançou ou se vai lançar o formato DDR5, que daí os notebooks e computadores mais novos, né, vão estar nesse formato. Basicamente, tipo, você tem que pesquisar qual que é o formato do seu computador, né, antes de você comprar. Você não pode sair comprando qualquer memória RAM, porque senão não vai ser compatível com o seu computador. No caso, também a memória RAM de notebook ela é diferente, ela é menorzinha. Para você pesquisar de notebook, geralmente você escreve SODIN, que é o tamanho da memória RAM de notebook, né? Ela é menorzinha. Acho que daria tipo metade do tamanho dessa aqui. E a memória RAM é basicamente para isso. Ela vai reservar o espaço ali que os aplicativos que você está utilizando, né, precisa para funcionar. Então, o Chrome precisa de 2 GB. Ela vai reservar 2 GB na memória RAM para utilizar. Vale lembrar que o processador ele comba com a memória RAM, né? Porque, tipo assim, essa memória que está sendo utilizada, ela tem que ser processada. E quem processa isso é o seu processador. Então, por exemplo, não adianta você ter muita RAM e ter um processador ruim, porque ele não vai conseguir processar toda a memória RAM que está sendo utilizada. E o mesmo vale ao contrário. Não adianta você ter um processador muito bom e ter, tipo, uma RAM muito baixa, que daí você vai abrir as coisas e vai começar a travar por falta de RAM. Aí a gente também tem a placa de vídeo, que está muito cara mesmo. Acho que essa placa de vídeo aqui que eu selecionei, que é uma GTX 1050, ela está custando aí acho que uns R$ 1.300 por média. Mas se você for pegar umas placas de vídeo mais bruta aí, umas mais atual, é de 5.000, R$ 7.000. Então tá muito caro o preço da placa de vídeo. E a placa de vídeo já fala, ela é responsável por nos dar ali o vídeo do computador. No notebook, muita placa de vídeo ela é integrada, então, ou seja, ela vem grudada na placa-mãe, então não tem como você trocar. Só que no computador ela é separada, né? E é até melhor. No notebook também tem os notebooks de placa dedicada, que a placa ela ela não é ali, né, junto com o núcleo da placa-mãe, junto com ali com o processador, e acaba sendo melhor para desempenho. A placa de vídeo ela ajuda muito no desempenho, tipo, para quem quer jogar, tipo, os jogos do momento, você tem que ter uma placa de vídeo boa, tem que o combo, né, processador, placa de vídeo, tem que ser bom. E também ajuda em softwares também. Às vezes a pessoa quer usar um software ali que é mais pesado, tipo um AutoCAD ou, por exemplo, After Effects. Esses softwares, eles são muito beneficiados por uma placa de vídeo boa. Então ela serve tanto para jogo quanto para quem trabalha com softwares mais pesados, tem que ter uma placa de vídeo boa. E a placa de vídeo, né, ela também tipo ajuda na qualidade da imagem e ela te fornece ali, né, ela carrega o vídeo mais rápido e fornece aí para você. Porque vamos supor,
Um jogo, vamos supor que em um jogo, tá? Um jogo exige ali um i5, o requisito mínimo, 8 GB de RAM para você jogar. E uma placa de vídeo, vamos supor que exige uma placa de vídeo no mínimo com a potência dessa aqui, uma GTX 1050. Vamos supor que ele exige isso. Aí você tem um i9 de última geração, que é melhor que o i5, e você tem 32 GB de RAM. Só que a sua placa de vídeo é fraca. Tem uma grande chance do jogo ficar travando. Por falta da placa de vídeo não tá conseguindo, né, gerar o vídeo ali que o jogo precisa. Então, é muito importante para quem quer jogar ou trabalhar com softwares pesados, ter uma placa de vídeo aí, no mínimo igual essa aqui, que eu considero uma placa de vídeo boa pelo preço. É muito importante para quem quer, porque, né, para evitar essas travadas e tal. Aí alguém que quer jogar os jogos do momento, inclusive jogar e fazer live ao mesmo tempo, recomendo que pegue uma placa de vídeo ainda melhor, né, do que essa. Bom, disco rígido, isso aqui também é muito importante. A gente tem um HD que é usado aí há muitos anos, né, que os computadores usam aí os HD, que aqui é a memória do computador, só que é a memória de armazenamento. Qual que é a diferença da memória RAM e da memória de armazenamento, né, que é o nosso disco rígido? Na memória RAM, quando você abre lá, por exemplo, o Photoshop, igual eu citei, ele reserva uma parte na memória RAM e enquanto o Photoshop estiver aberto, aquela memória está sendo reservada e está sendo usada. Você fechou o Photoshop ou desligou o computador, aquela memória vai parar de ser utilizada. Ou seja, a memória RAM ela é meio que uma memória reservada ali temporariamente para que o software funcione. Aqui é o contrário, aqui é as coisas que são armazenadas para sempre no seu computador até que você exclua. Ou seja, quando você baixa o Photoshop, ele fica armazenado aqui dentro. Só que aí que tá, ele só é armazenado, né? As pastas dele, os aplicativos não, as pastas, né? Os arquivos de chave dele, tudo vai ficar armazenado aqui no seu disco. Então, eu baixei aqui também, sei lá, 1000 músicas. As 1000 músicas vai ficar armazenada aqui. Baixei foto, vai ficar armazenada aqui. Baixei vídeo. Tudo que você baixa no seu computador fica armazenado aqui para sempre, né? Até que você exclua ou que o HD ou SSD estrague. Então essa é a diferença. A memória RAM, ela reserva uma memória ali para estar executando os aplicativos, né, os softwares. E o HD e o SSD, eles armazenam a memória toda, né, do aplicativo. Só que aí, né, um armazenamento que fica ali para sempre, só que também não influencia, por exemplo, não influencia no seguinte: se eu tenho, sei lá, um HD de 500 GB, não vai influenciar no tanto de aplicativo que você consegue abrir ao mesmo tempo, porque esses 500 GB é o tanto que você vai conseguir armazenar de arquivo, entendeu? Ele não vai melhorar, tipo, não vai te dar mais desempenho nessa parte, vamos dizer assim. Só que, obviamente, o SSD, ele te dá um desempenho melhor. Muita gente já sabe disso, acredito eu, né? Muita gente, inclusive, tá trocando os HD pelo SSD, porque o SSD, ele deixa o computador mais rápido. Tipo, meio que aqui, né, eles estão abertos, né? No caso aqui, eles têm uma tampa, geralmente, com a marca e as informações. Aqui eles estão abertos para mostrar como que é por dentro. Esse disco aqui ele fica girando, né? E isso aqui tem uma agulhazinha. Então, basicamente, esse é o funcionamento dele. O SSD, ele é formado por essas placas de chips aqui, ó. Então, o SSD, ele é muito mais moderno, né? Ele foi lançado mais atualmente e ele faz o seu computador ligar mais rápido. Eu tenho, tá, um SSD no meu computador e um HD. Aí, no caso, o Windows eu deixo aqui no SSD e ele liga muito mais rápido do que ligava com o HD. E mesma coisa para abrir os aplicativos. Esse aplicativo não, né? Programa. Como é no computador é programa. Quero abrir o Photoshop. Depois que eu coloquei o SSD, abri muito mais rápido. E mesma coisa, assim, quando você acaba de ligar o seu computador, antes você tinha que ficar esperando os arquivos e os programas inicializar. Com o SSD é praticamente automático. Você liga o seu computador e já pode sair abrindo ali o que você quiser fazer, porque o início é automático. Obviamente ele é mais caro do que o HD, mas, né, para quem quer desempenho, ele ajuda. E ele tem a mesma função, que é a função de armazenar as coisas que você baixa no seu computador.
Aí depende, né? Por exemplo, 180 GB, aí vai caber 180 GB em arquivos e programa. 500 GB, vai caber 500 GB. Só que a diferença é que ele dá um desempenho melhor do que o HD, que não melhora a velocidade. Bom, aqui eu coloquei como hardware externo um HD externo. Isso aqui é muito útil porque é como se fosse um pendrivezão, né? Porque o HD externo ele tem, tipo, tem HD externo de 1 TB, 500 GB, e aí você consegue armazenar todas as coisas aqui dentro dele. Inclusive muita gente, né, quando formatava o computador, armazena aqui os arquivos. Então, tipo, eu quero formatar, mas eu não quero perder meus arquivos. Você pega os arquivos que tá no disco que tá dentro do computador, né, do HD do computador ou SSD e passa pro HD externo. Aí você formata, depois que você formatou, você pega os arquivos do HD externo e joga para dentro do disco rígido que tá aqui dentro, que é o HD ou SSD. Então, HD externo muito útil. E como eu citei lá no começo, né? Tem outros tipos, como teclado, que todo mundo usa aí no computador, mouse, fone de ouvido, caixa de som. Todos esses hardware que é plugado aqui são hardwares externos. Outro exemplo é a impressora. A impressora pode ser considerada um hardware externo, né? Porque ela fica fora do computador. Bom, aqui a gente entra nos sistemas operacionais. Aqui eu coloquei 4. Windows, macOS, Android e Linux. Bom, vamos aqui para o primeiro, que é o Windows. Aqui na imagem é o Windows 11, que eu não utilizo, eu utilizo o 10 ainda, não atualizei para o 11. Peguei só uma print, né, no Google ali do Windows 11. O Windows é muito antigo e é o mais utilizado no mundo. Creio que a maioria aí deve usar o Windows. Ele é pago, muita gente baixa, né, craqueando, mas ele é um sistema operacional pago aí, que você tem que comprar, né, um AK. Ou se você compra um notebook, geralmente ele já vem, né. Se você compra um notebook ou um computador novo, ele vem com o Windows original. Porém, vamos supor, comprei com o Windows 8. Você tem o Windows original 8. Se o Windows atualiza, muitas vezes você tem que comprar o Windows novo, entendeu? Para você utilizar. Mas né, a gente sabe que muita gente utiliza o Windows de meios ilegais aí. Mas se a gente for querer usar o Windows legalmente, é pago. Tem que pagar ali para Microsoft, que é quem desenvolveu esse sistema. Bom, macOS é o sistema usado nos MacBooks, né? Só os notebooks da Apple, né? Podemos dizer assim, que são os MacBook. Eles utilizam esse sistema aqui, que é o macOS. E para celular, né? A gente tem aí o iOS, né? Que todo mundo deve conhecer, qual que é o sistema da Apple. Que inclusive eu acho até que parecido aqui, né? Ó, pode ver aqui um, o macOS também tem aqui a... Opa, acabei passando sem querer. Tem aqui também a... Cara, eu esqueço o nome desse aqui, que é tipo a Play Store do iOS. Eu esqueci o nome. Mas pode ver aqui que o macOS também tem, eu esqueci o nome, que é onde baixa os aplicativos do iOS. Aqui no Mac também tem. E até os ícones, assim, é basicamente, né, um sistema Mac para notebook, né? Eles basicamente pegaram isso, pegaram o Mac do notebook e fizeram o sistema iOS no celular. Coisa que o Windows também já fez. Eu não sei se vocês lembram ou se já viram, mas há uns anos atrás tinham os Windows Phones, que eram os celulares do Windows. E ele não usava nem iOS e nem Android, usava o sistema Windows dentro do celular. Mas acabou que não ficou tão famoso, eu acho que nem tem mais celulares, né? Era os famosos Windows Phone, eu acho que nem tem mais esses celulares à venda, porque não fez sucesso. Bom, por último a gente tem aqui o Linux. O Linux é esse Linux que eu selecionei é o Ubuntu, que é uma das versões do Linux. O Linux ele é de graça. Então, tipo, você não precisa pagar, né? Igual os outros ali, tipo, o MacBook já vem, né, nos dispositivos Apple. E o Windows você tem ali que o Windows você tem que comprar, né? Se você quiser ter ele legalmente. O Linux não, ele é gratuito. Qualquer pessoa pode criar lá o pendrive bootável e instalar o Linux. E o Linux, ele tem várias variações. Por exemplo, essa é uma versão do Ubuntu, mas tem várias versões do Ubuntu. Aí tem o Kali Linux, que é basicamente um Linux com as ferramentas para quem trabalha aí com segurança da informação, né, na área de hacking.
Não tô falando hacking de hackear os outros nem nada. Quem trabalha fazendo justamente ao contrário, né? Trabalha defendendo os sistemas aí de empresas e tal. Tem o Kali Linux, que ele é um Linux que ele já vem cheio de ferramentas, né? Para quem trabalha com isso, trabalha com segurança da informação. Basicamente o povo chama aí do Linux dos hackers, né? Porque muita gente baixa ele só por causa disso, só porque ele vem com essas ferramentas aí. E o Linux, tipo, ele pode ser modificado. Por isso que tem tantas versões do Linux. As pessoas podem pegar o Linux original e através dela criar várias versões do Linux. Todas elas são de graça, né? Ele não é pago. E muita gente aí cria a versão de Linux e acaba disponibilizando aí. Então você tem vários tipos de Linux. Eu peguei aqui como exemplo, né, a versão Ubuntu. Bom, por último tem o Android, não preciso nem falar nada, o sistema mais utilizado, né, nos celulares aí é o Android. E é o sistema aí que roda na maioria dos celulares, né? Tipo, a que eu sei, né, dos que não utilizam, como eu falei, os iOS, né, os celulares da Apple, os celulares do Windows, né, que tinham antigamente, o Windows Phone, e eu sei que os celulares da Xiaomi também utilizam o sistema MIUI, só que é bem semelhante ao Android. E alguns celulares da Xiaomi, inclusive, utilizam o Android mesmo. Mas tem uns Xiaomi lá que utilizam o sistema MIUI, tipo o meu, né? O meu é um celular da Xiaomi, ele utiliza a MIUI, que é um sistema bem semelhante ao Android. Só que o Android, né, tá aí há muito tempo. Creio não, tenho certeza, é o mais utilizado no mundo. A maioria das pessoas utilizam o sistema Android. E o Android ele também tem umas versões, né? O Android geralmente ele usa umas versões de doces, né? Eu não coloquei aqui, mas tem lá o Android Kit Kat, o Android Lollipop, que seria ali pirulito. Tipo, o Android ele tem várias versões assim, né, ao longo do ano que vai lançando, por exemplo, Android 7, Android 8, Android 9. Esses Androids, eles têm versão com nome de doces. Cada um é nome de um doce, né, como eu citei. E acho que até Cupcake tem Android Cupcake e tal. Então, basicamente, é isso. A aula de hoje era mais sobre isso. Vou estar passando atividade. Espero aí que todo mundo consiga fazer. Espero que tenham aprendido com essa aula. E até a próxima.